E um diferencial muito grande desse projeto é o aconchego que a iluminação proporcionou para esse espaço. É um espaço super agradável, ficou aquele clima muito acolhedor dentro do espaço e isso tem grande influência e grande parte da iluminação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a segunda parte do primeiro vídeo, né, que foi referente a luminárias para a laje. E nesse segundo eu vou trazer um case, um projeto que a gente realizou aqui na Intra, utilizando iluminação para lajes. E um diferencial muito grande desse projeto é o aconchego que a iluminação proporcionou para esse espaço. É um espaço super agradável, ficou aquele clima muito acolhedor dentro do espaço e isso tem grande influência e grande parte da iluminação. Bom, então, primeiro ponto para a iluminação para a laje que a gente deve prever. Nesse caso, como foi uma reforma de um espaço já existente, a gente não conseguiu fazer nenhum tipo de alteração na laje. A gente teve que trabalhar realmente com a laje lisa e sem nenhum tipo de detalhe, nem nada referente a isso. O que tinha era um gesso, um rebaixo de gesso, e a gente optou em tirar ele para manter a laje lisa e aí a gente poder explorar com as luminárias. Então, principal diferença de produtos nesse caso, a gente não pode usar nada de embutido, tem que ser totalmente de sobrepor. Tudo que for ser utilizado, desde spots, iluminação geral, decorativa, tudo a gente tem que prever para ser possível sobrepor nessa laje. Questão de pontos de alimentação. Junto com o engenheiro estrutural, a gente fez a previsão de alguns pontos para fazer o remanejo desses pontos. Então, com a retirada desse rebaixo de gesso, onde tinha já alguns pontos, e tentando aproveitar ao máximo os pontos que a gente tinha antes nessa laje, a gente conseguiu adaptar perfeitamente para fazer a distribuição completa do espaço dessa iluminação. Claro, não é todo o caso que a gente consegue fazer isso. Nesse caso em específico, a gente consegue fazer o acesso em cima dessa laje através do nosso sapão, porque em cima só tem a cobertura. Então foi bem tranquilo para a gente conseguir fazer essa modificação dos pontos elétricos. Bom pessoal, então esse é o nosso projeto. Foi trabalhado aqui algumas mesas para o pessoal sentar, tomar um café. Aqui na parte posterior foi trabalhado com um banco. E aqui nessa outra parte foi trabalhado com bancadas altas para um acesso mais rápido, quem for tomar um café mais rápido dentro desse espaço. Aqui nessa outra lateral, né, então entra aqui pela porta, tem as mesas, as bancadas, e aqui no outro fundo ficou um espaço para máquinas vending, onde funciona esse café 24 horas por dia, e aqui no outro canto tem um balcão de atendimento a quem fizer o acesso a esse café. Então, qual que foi o principal fator de iluminação aqui nesse espaço? A gente utilizou totalmente, como eu comentei, iluminações de sobrepor para fazer iluminação geral e também para fazer alguns detalhes decorativos. Então, pegando aqui a nossa imagem 3D, eu vou destacar, dentro dos nossos 3 pilares, eu vou destacar o que a gente utilizou para cada iluminação. Bom, então nesse caso aqui, o modelo que a gente utilizou de luminária foi um box de sobrepor. Um box quadradinho que vai a lâmpada dentro dele, tem o soquete. E nesse caso a gente utilizou a lâmpada MR16 de 6 watts com 3000 kelvins, né? Temperatura de cor no caso. E aí a gente utilizou essa luminária de duas formas. A primeira forma, a gente utilizou ela como iluminação geral, dispondo ela em cima das mesas, que seria, nesse caso, dessa luminária que está iluminando essa mesa, essas outras duas aqui, que está fazendo a iluminação dessas outras mesas aqui, e essa aqui, mais à frente, também está completando essa iluminação geral. Então, elas fazem tanto essa iluminação das mesas aqui, quanto a iluminação geral do espaço. Elas têm essas duas funções. Já as luminárias que estão aqui no fundo, próximas à parede, elas ficaram responsáveis pela iluminação decorativa realmente. Então a gente tem tanto esses vasos de flores aqui na parte inferior, que ele ajuda a fazer a iluminação e realçar essas plantas,
como também ele faz um efeito grazing aqui nessa parede, destacando esse revestimento. Aqui a gente utilizou um revestimento de travertino bruto, então essa luz ela realça esse revestimento. E aí é um ponto muito legal de a gente enfatizar que o que acontece? Como a gente utilizou essas MR16 com o ângulo um pouquinho mais fechado, esse facho de luz na pedra ele destaca e realça muito bem, como eu vou mostrar aqui nessa foto para vocês. Olha só, tá vendo essa foto? Aqui são as MR16 que a gente utilizou para fazer esse efeito grazing. Então ficou um efeito muito bacana, onde pega essa iluminação do forro até o chão, a gente consegue fazer essa luz passar em todo o revestimento e destaca realmente a qualidade desse revestimento, esse relevo dele. A gente consegue, através dessa aproximação da luz, fazer esse efeito que a gente chama de grazing, né? E aí sim, essa outra iluminação aqui faz a parte da iluminação geral. Então a gente percebe que em cima das mesas aqui não fica escuro, né? Então essa iluminação fica bem pontual em cima da mesa. Bom, pessoal, e trazendo um complemento então para essa iluminação geral e esse efeito grazing que a gente utilizou esses boxes de sobrepor, a gente criou algumas traves de MDF onde foi alojado fitas de LED para fazer um efeito de iluminação indireta no espaço. E o bacana dessas traves é que elas sobem desde o piso, vão até a laje e atravessam todo o espaço e descem lá na outra parede também, fazendo já uma ideia de painel para TV. Eu vou mostrar aqui no 3D para vocês. Bom, pessoal, então aqui está o nosso 3D. Aqui no meio, então, a gente tinha essa viga, onde a gente interrompeu essa trave aqui de um lado e continuou com ela do outro. Então dá essa sensação para o espaço que ele é todo integrado, né, através dessas linhas do design. Então aqui do outro lado ficou a TV e do outro lado ficou o nosso revestimento em travertino bruto. Então o bacana disso é que a gente consegue trabalhar através do design essa integração entre os dois locais. E aí vocês me perguntam, como que vocês fizeram para fixar essa trave na laje, né? Bom, então antes mesmo de a gente fazer qualquer tipo de acabamento, tanto de pintura quanto da parte de revestimento ali do travertino, a gente já deixou algumas esperas em MDF lá na parede, na laje fixadas com um parafuso. Então ficou já ali fixado. E junto com isso, a gente já deixou um ponto de energia. E como que foi feita essa energia? Na trave, ela já chegou uma energia 12 volts, porque as fontes a gente alojou em cima da laje, porque ela tem um acesso super fácil através de um alçapão que fica no corredor. Então você acessa o alçapão e já tem acesso a todas as fontes. Foi a maneira mais prática de conseguir permitir essa manutenção. Então nessa espera já ficou tanto energia quanto a fixação, para posteriormente a gente conseguir pôr a parte de acabamento. E aí quando já estava mais no fim da obra, na hora que estava entrando marcenaria no espaço, veio uma trave, que é essa onde fica visível esse acabamento, que tem um detalhe mais ou menos parecido com isso. Ela tem esses negativos, onde através disso a gente consegue alojar a fita de LED. Então ela veio e encaixou num sistema de abraço com essa madeira que a gente deixou previamente. Então essa travezinha, ela tem esse dentinho, né? Deixa eu destacar ele aqui. A gente criou esse dentinho aqui para esconder a fita de LED, né? Então aí a gente veio com a fita depois e alojou ela aqui dentro desse negativo. E aí o que acontece? Tem a laje aqui na parte superior, deixa eu desenhar ela aqui, fixada. Essa luz vai ser feita aqui dentro. Deixa eu pegar o outro. Essa fita vai acender aqui e vai fazer essa iluminação indireta aqui na laje. Claro que o que acontece? Se a gente fosse utilizar essa luz como uma luz geral, a gente precisaria deixar um espaço entre esse dentinho aqui e a laje, um espaço maior. Mas como assim o principal fator dessa iluminação foi ser decorativo,
Então a gente deixou ela um pouquinho mais colada, só para fazer aquele risco de luz realmente entre a trave e a laje, para dar aquela sensação de soltura nesse elemento. Então o principal fator dele foi mais decorativo para fazer essa união entre os dois espaços, né? E de certa forma camuflar essa viga. Então ficou um elemento que chama bastante atenção e acaba tirando um pouco o foco dessa viga que fica no centro do espaço. Então, às vezes a gente utiliza a iluminação também para resolver alguns problemas arquitetônicos que a gente encontra nos locais. Bom, e aqui do outro lado também, né, a gente utilizou a mesma fita de LED, aqui alojada dentro dessa trave, e aí essa nossa vistinha aqui, ela faz esse barramento para a gente não conseguir enxergar essa fita de LED, né? Aqui nesse caso a gente deixou em torno de 2 centímetros de afastamento. O que eu indicaria hoje? Deixar pelo menos uns 5. Claro que na época foi um dos primeiros projetos que a gente realizou isso, mas hoje eu deixaria em torno de uns 5 centímetros para a luz poder sair um pouco mais. Ficou muito legal o efeito, destacou bem, alcançou aquilo que a gente queria, mas eu acho que seria um ponto que a gente poderia fazer é deixar um pouquinho mais afastado, e é uma coisa super simples de fazer, é só deixar esse espelhinho um pouco maior e deixar a distância entre a laje e o espelho um pouquinho maior também, e aí a gente consegue espalhar mais e até poderia sim, talvez utilizar essa iluminação da fita de LED, utilizando uma fita mais potente, como iluminação geral também. Nesse caso a gente utilizou uma fita de 500 lumens por metro, de 400 a 500 mais ou menos o que a gente utilizou, porque o fator principal foi decorativo. Bom, então como que a gente aplicou os 3 pilares nesse projeto? O primeiro ponto então foi alocar a iluminação geral, resolvendo essa parte. Então a gente utilizou os boxes de sobrepor para fazer essa iluminação nas mesas e na parte geral do ambiente. E aí, junto com isso, a gente utilizou essa iluminação mais decorativa próxima aqui da parede para fazer essa iluminação grazing e destacar esse revestimento realmente. E em cima das bancadas, como a ideia não era usar uma iluminação tão direta com as MR16, a gente colocou esses pendentes em cima da bancada, esses pendentes tube bem slim, para fazer esse complemento de iluminação, essa iluminação de trabalho, né? Então, quem tiver aqui na bancada vai ter também uma qualidade para fazer essa iluminação de trabalho. Então, quem estiver se alimentando, conversando, trabalhando aqui na bancada, vai ter essa iluminação de trabalho em cima dessa bancada. E o bacana é que essas traves, então, que a gente elaborou, elas também, deixa eu pegar o vermelho aqui para vocês identificar, a gente elaborou aqui em todo o contorno dela, a gente também trabalhou com essa iluminação decorativa, onde fez esse complemento, né, da iluminação geral de certa forma também. E aí, pegando nessa outra vista aqui do ambiente, a gente trabalhou com mais algumas iluminações de trabalho. Como eu comentei, aqui é laje, tudo tem que ser de sobrepor. A gente utilizou alguns spots com canopla para fazer o quê? Iluminação de logomarca, iluminação do menu de cafés. Bom, então a gente alocou aqui atrás dessa trave um spot e aqui atrás dessa outra, outros 2, onde eles ficaram totalmente camuflados e a gente enxerga só o efeito de iluminação. Então ele vem e bate aqui nessa parte do menu, né? Fazendo a iluminação teoricamente desse quadro. E esses outros 2 spots fazem a iluminação da logo. Então é muito bacana que através dessa iluminação quase que totalmente oculta, a gente consegue destacar e muito os letreiros, o menu, o que for ser exposto. E isso a gente pode aplicar também para iluminação para lojas, por exemplo, onde através desses spots, né, a gente consegue realçar os produtos e deixar eles mais visíveis dentro do local. A mesma coisa se aplica para logomarcas. Bom, então aqui nessa foto a gente consegue ter um panorama geral do nosso ambiente. E vou destacar aqui a mesma coisa dos 3 pilares para vocês verem isso numa foto, né, aplicado realmente na prática. Então a gente começa
lá no fundo trabalhando com os boxes de sobrepor com as lâmpadas MR16 para fazer a iluminação dessas plantas e fazer esse efeito grazing no revestimento. Depois a gente vem com os boxes de sobrepor com a mesma MR16 para fazer a iluminação geral desse espaço e também das mesas, né? Então, para alimentação, para tudo que for ser feito, a gente dispôs esses boxes. Depois a gente vem com essas luminárias de LED, com esses tubos de LED, onde ele é um LED integrado dentro dele, né? Não é com lâmpada. E a questão de fluxo luminoso dele é bem baixa. Ele é em torno de 200 a 300 lumens por pendente. Então, por isso a gente colocou dois para ter em torno de 400 lumens a 500 lumens em cima dessa bancada, que seria como se fosse uma ME16 em cima, porém a gente divide em dois pela distribuição. Por essa bancada ser retangular, a gente faz essa distribuição em dois pontos para ficar algo mais aconchegante e não aquele ponto único estourado em cima da bancada. Principalmente pela distância, como ele é um pendente comprido, a distância entre a ponta dele e a bancada não é tão grande, então a gente, trabalhando com um fluxo luminoso mais baixo, a gente não estoura a luz em cima dessa bancada. E aí, aqui a gente também tem o nosso spotzinho oculto atrás da nossa barra aqui de marcenaria, ele oculto fazendo a iluminação do menu. E temos aqui atrás da outra barra mais esses dois spots fazendo essa iluminação da logomarca. E aí, olha que bacana como que muda os efeitos. Quando a gente ilumina de frente essa logo, ela destaca bem, né? E não dá aquele efeito, digamos, no revestimento da textura. Isso a gente pode ver que o posicionamento de luz muda muito, porque a gente utilizou a mesma lâmpada nos dois sistemas. Tanto no spot de sobrepor quanto lá no box é a mesma lâmpada, a MR16, 6 watts, 3000K, que vai ter em torno aí de uns 400 a 500 lumens por lâmpada. Então a gente vê que quando a gente ilumina de frente, a gente chapa o relevo, e quando a gente ilumina próximo, a gente faz esse efeito grazing destaque. Então a gente utilizou esses dois conceitos de efeitos nesse projeto. E a logo aí fica super destacada, sem sombra, a gente projetando essa iluminação frontal. Então ela faz só aquele brilho na logo e enfatiza essa logomarca, né? E completando então a nossa iluminação, a gente trabalhou com as traves iluminadas aqui, fazendo realmente essa integração dos dois espaços. Então ela sai lá de trás do revestimento e vem aqui para o outro espaço, né? Então a gente integra todo esse espaço, destacando com a iluminação esse local e fazendo essa integração, a união, e deixando despercebida essa viga. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ter analisado mais um case nosso aqui da Intra. Esse projeto foi tanto interiores quanto iluminação projetado por nós. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais e entender como a gente pode aplicar a iluminação em laje. Então já se inscreva aqui no nosso canal, que vai ter mais vídeo vindo por aí. Ative o sininho, as notificações, que vem muito conteúdo por aí. Um abraço e até mais!